Olá, pessoal! Estamos aqui para nossa última palestra do primeiro dia da terceira jornada Mapas para Sua Carreira. Nossa, muito número, né? Última da terceira, da primeira. Nós estamos aqui, cheio de alegria, desde 7 da manhã no ar. E a Fernanda que está aqui comigo também, porque ela é uma mulher multitarefa, é mãe, é mentora, é profissional, é um montão de coisa que ela vou deixar ela se apresentar, mas eu tenho que contar por que que Fernanda está aqui. Nós não nos conhecemos, estou tendo o grato privilégio hoje, e já de antemão agradeço a Dandara, que é da Usbeia e que foi mentorada sua, né, Fernanda? Ela falou: "Você Exatamente. tem que levar", quando eu falei do projeto, né, ela: "Você tem que levar minha mentora", assim, mas olha, ela sabe que é de graça, ela sabe que é um evento que a gente faz voluntária lá, eu vou avisar ela. Então, Fernanda, eu quero te receber, assim, com muita gratidão, com muito carinho, seja Obrigada. bem-vinda e obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui na jornada de carreiras, né, Mapas para Sua Carreira, que é tanto para jovens que estão buscando, né, orientação vocacional, que estão buscando uma primeira colocação no mercado de trabalho, como pessoas que já têm alguma experiência e buscam recolocação de trabalho, transição de carreira, então tudo que você trouxer é mega válido, principalmente, gente, porque o tema da Fernanda, já posso adiantar, Fernanda? Com certeza. Posso, né? Quando ela falou, eu falei: "Cara, tem que ser, não, é esse mesmo", nem pensa no título. Como vencer o racismo estrutural para sucesso profissional. Você que está assistindo no YouTube, já dá um like e já compartilha, porque não precisa nem saber o que a Fernanda vai falar, só por esse título é algo realmente muito relevante. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui. Você estava falando um pouquinho de ela sabe que é de graça e tal, mas eu para mim, propósito de vida hoje é poder, né, dividir, compartilhar, devolver um pouquinho, né, daquilo que várias pessoas fizeram por mim ao longo da minha carreira, então é um prazer enorme aí pelo convite, poder estar aqui, com vocês hoje. Pra eu poder dividir um pouco, né, da minha carreira, enfim, como que quais foram os desafios e muito sobre como que a gente pode vencer, né, muitas das barreiras que a gente enfrenta como negros, né, dentro de uma sociedade que ainda não é, né, ainda não tem tanta equidade, né, e inclusão, eu vou dividir aqui, um conteúdo que eu preparei para vocês, hã, e aí a gente já começa. Bom, espero que vocês estejam conseguindo visualizar já aqui a minha tela. Falando um pouquinho, né, vou fazer aqui de trás para frente. Então, atualmente, né, desde 2020, eu trabalho numa farmacêutica americana. Hoje eu lidero a área de procurement, a área de compras, né, no Brasil, e também tenho algumas outras funções. Então, além, né, dessa função voltada para compras, eu também lidero, o grupo de diversidade racial aqui da empresa. E também, recentemente, estou fazendo um assignment que é para liderar a parte de programa para fornecedores de diversidade. Então, né, como eu atuo na área de compras, a gente tem aí todo um papel também na questão de como que a gente inclui, como que a gente consegue desenvolver fornecedores que são diversos, né? Então, empresa de mulheres, empresa de negros, enfim, por aí vai, né? Por vários grupos de diversidade que hoje a gente tem no Brasil e no mundo. Então o meu papel é realmente liderar esse programa, né, para todos os mercados internacionais, que na verdade inclui o mundo inteiro, tirando os Estados Unidos. Então, estou, assim, super feliz por essa oportunidade de desenvolvimento. E então, assim, vocês estão vendo o final da história, né, que é uma história muito bacana, né, uma história aí de 20 anos de experiência dentro da área de compras. Mas eu gostaria de começar lá do início, né, porque de fato, né, muitas coisas aconteceram, muitos desafios, aconteceram ao longo desses 20 anos. Então começando, né, eu na verdade sou carioca, então quando a Dandara me trouxe isso, eu falei: "Gente, que bacana eu poder, né, estar falando aí com os conterrâneos também e com várias pessoas do Brasil", mas, né, eu entendo que esse projeto é um projeto, que nasceu, enfim, é do Rio de Janeiro, então para mim isso também teve bastante muito valor. Então eu sou carioca, né, na verdade nasci em Guadalupe, para quem conhece, né, o subúrbio do Rio de Janeiro, tenho muito orgulho disso.
Fui criada por uma mulher muito forte, né, uma mãe solteira aí, que se separou muito quando eu tinha em torno de 2 ou 3 anos. Tive um irmão autista, né, e perdi meu pai com 9 anos. E eu gosto de trazer isso, né, porque às vezes as pessoas veem o final da história, mas acredita que de repente, né, eu vim de um outro tipo de criação, né, que as coisas quando eu nasci já eram, né, já estava tudo pronto ali, mas não, na verdade minha mãe foi a primeira, pessoa da família dela a concluir uma universidade, pública, né, então ela se formou em administração e eu também segui os mesmos passos dela, também fiz uma universidade, federal. E isso eu tô falando aí em 1999, então tem bastante tempo. Então me formei em administração, né, logo na durante esse período, logo no início da faculdade eu fiz estágio, né, na Ambev na época, e muito pouco tempo depois, 1 ano depois que eu estava fazendo estágio, na Ambev no Rio de Janeiro, eu fui convidada para ser efetivada já em São Paulo, e aí foi quando começou a minha carreira, a minha história, né, profissional aqui em São Paulo, que é onde eu vivo, né, com a minha família até hoje. Então nesse, né, nesse início de carreira, eu acho que para mim eram muitas as dúvidas, né, primeiro sobre, enfim, qual era a área que eu gostaria de atuar, né, e obviamente a gente como, né, pessoas negras, a gente muitas vezes se vê como sendo, hã únicos, né, a gente faz aquele famoso teste do pescoço e percebe que na verdade a gente é minoria em muitos desses espaços, mas eu falo que eu tive muita sorte, porque eu acho que como eu vim de uma família que, embora não fosse tão estruturada, mas sempre me ensinou que eu poderia chegar aonde eu quisesse, né, independente, enfim, do gênero, independente da questão racial, eu acho que eu nunca dei muita importância, eu pensei muito, né, no o que poderia gerar o fato de eu ser a única, né, seja nos ambientes, né, de acadêmicos, né, seja na universidade, que naquela época ainda não tinha cota, então de fato a gente tinha também uma uma minoria, né, da população negra que chegava nesses espaços. Eh, Como também no trabalho. Então, eu acho que a primeira coisa aqui que eu queria deixar, né, de ensinamento para você é que a questão racial, né, toda a questão do racismo, toda a questão, da consequência que a gente, né, que nós negros conhecemos muito bem sobre o racismo estrutural, ele vai ter a importância que você der para ele, né, porque naquele momento de grande dificuldade, né, de entender como que eu ia conseguir, passar na universidade e avançar na minha carreira, eu só conseguia pensar nos meus objetivos. Eu não pensava que eu era a única nos espaços, eu não pensava que alguém ia me discriminar, eu não pensava que, de repente, eu não ia conseguir, ser efetivada, eu não ia conseguir uma oportunidade profissional porque eu era negra. Eu só queria fazer o meu melhor, né, eu queria trabalhar naquilo que eu controlava, né. E o que que eu controlo, né, o que que você controla que está aí acompanhando a gente? Você controla o quanto que você vai focar na sua educação, né. E hoje a gente sabe que, não só quando a gente pensa na universidade, né, que eu entendo que as cotas vieram para trazer mais acesso, né, à população que está em vulnerabilidade para que ela possa, alcançar esses espaços, mas também na questão de toda a parte educacional, né, de você poder, entender que é importante para sua carreira você ter, proeficiência, de você ter realmente fluência num segundo idioma, né, principalmente no inglês, mas no espanhol também. Isso está na sua mão, né. Hoje em dia a gente tem uma série de aplicativos, a gente tem, várias ferramentas ao nosso dispor para que a gente consiga, ainda que a gente não tenha recursos, mas que a gente minimamente consiga, dar os primeiros passos, né, para poder fortalecer o nosso currículo, né, a nossa formação. Então, eu acho que isso é muito importante, né, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com essa questão racial, que a gente entende que é importante, não existe romantismo nenhum nisso, mas elas esquecem sobre aquilo que de fato elas têm
né, controle, né, que é realmente o quanto que você vai se dedicar para ser uma pessoa cada vez melhor, né, seja na questão dos seus skills, né, de como que você se comporta, né, quanto que você está realmente conseguindo se desenvolver em relação a critérios, a competências que são importantes para a carreira que você quer, a que você almeja, conquistar, como também para essa questão mais de skills e conhecimentos técnicos. Então, quando eu entrei na Ambev, logo depois eu tive a oportunidade de fazer uma especialização, né, em logística. Então, como eu atuava na área de compras logísticas, eu falei: "Eu não quero ficar parada, né, graduação já foi, mas eu preciso continuar estudando, continuar focando naquilo que eu controlo". E de fato isso foi de suma importância para que eu conseguisse galgar, né, melhores, posições, né, e fosse, promovida. Então, mais ou menos em 7 anos que eu fiquei na primeira empresa, né, que foi a Ambev, eu saí de estagiária até uma líder, né, sem time na matriz, pra América Latina, aqui em São Paulo. Então eu acho que, é claro que muitas vezes a gente tem a sorte ou não de estar em ambientes que sejam mais inclusivos, que realmente valorizem a diversidade e possam avaliar, né, os profissionais, sem tantos vieses, né, e muito mais por aquilo que é conquistado, por aquilo que realmente as pessoas conseguem entregar. E eu acho que eu tive muito privilégio de estar numa empresa, né, que de fato eu me s não eu me senti incluída, né, e eu realmente entendia que aquele ambiente era um ambiente em que eu conseguia trabalhar, me desenvolver e de fato, avançar na minha carreira. E aí eu acho que uma coisa que eu quero, né, passar para vocês é que, São Paulo não era, né, eu não necessariamente quando eu entrei lá na minha faculdade eu falava: "Nossa, eu quero sair aqui do Rio de Janeiro e quero ir para São Paulo". Mas o que que me trouxe, né, uma visão diferente? O que que me trouxe a expectativa de querer ir além, né, e sair do meu estado e começar a desenvolver minha carreira em outro lugar? Foram, os meus mentores, né. E mentor nem sempre é aquela pessoa que a gente, né, um programa estruturado de mentoria, né, como eu tenho orgulho de estar participando, né, agora com a Dandara. Muitas vezes um mentor é uma pessoa que, né, que você se conecta dentro do teu trabalho, e conhece muitas vezes a sua história, né, que sabe das suas ambições e que tem um interesse genuíno em te desenvolver, né. E eu tive, né, também, muito privilégio de encontrar pessoas que de fato tinham interesse em contribuir, em ajudar, em falar: "Fernanda, se é isso que você quer para sua carreira, então por que não ir para um outro estado, né? Por que não fazer uma especialização, né, na sua área para que você consiga conhecer mais e ir além?". E isso aconteceu, né, também num outro momento da minha carreira, quando eu já estava mais ou menos uns 5 anos trabalhando aqui em São Paulo, onde um desses mentores, né, que passaram pela minha jornada, também falou: "Poxa, né, se você quer ir além, se você quer continuar crescendo, seja aqui na Ambev ou em qualquer outro lugar, por que não buscar uma formação, um mestrado, uma pós-graduação em outro país, né, que aí você pode não só adquirir conhecimentos técnicos, mas uma experiência internacional pode trazer, também muito desenvolvimento pessoal para você, né, a questão também de idiomas. Então, de novo, muitas vezes a gente tem essas pessoas que estão ao nosso lado, trazendo algumas informações, dando dicas e tudo mais, e a gente precisa estar aberto para tudo isso. A gente precisa muitas vezes reconhecer essas pessoas, né, e permitir que elas façam parte da nossa carreira, que elas nos ajudem, a muitas vezes olhar por perspectivas que a gente ainda não olhou, que a gente não conhece, né. Então aqui eu também estou trazendo muito forte o papel do mentor, né, o papel do aliado, daquela pessoa que de uma maneira estruturada ou não, você identifica no seu ambiente de trabalho, você identifica dentro da sua universidade e que pode fazer diferença na sua carreira. Então, assim, não vou passar por todas aqui as nuances da minha carreira, mas eu acho que, para mim foi muito importante ao longo da minha jornada, poder ouvir, né, poder, buscar
orientação dessas pessoas e poder, obviamente, filtrar aquilo que de fato faria sentido ou não para minha vida, né. Então por isso, através desses conselhos, né, eu consegui me planejar financeiramente, né, para poder, enfim, ter essa experiência no exterior. Depois eu voltei para o Brasil, consegui adquirir uma posição ainda melhor do que a que eu tinha quando eu saí, né, e aí passei por outras empresas e depois tive um segundo momento em que novamente eu fui para o exterior para também me desenvolver, para também aprender mais, né, para que realmente eu pudesse voltar para o Brasil e buscando, né, novos, alvos, né, buscando, enfim, posições melhores, né, dentro daquilo que eu tinha como não só como, ambição de carreira, mas também como propósito, que eu acho que isso é um outro ponto que é super importante quando a gente faz processos de mentoria, muitas vezes uma terceira mensagem aqui que eu queria deixar para vocês, é o quanto que é importante a gente trabalhar o autoconhecimento, né, e isso vem não só da gente poder ouvir, né, os nossos gestores, né, mentores, pessoas que estão próximas a gente, dando feedback sobre, né, novas perspectivas, mas também dando feedbacks daquilo que a gente faz super bem, né, e pode fazer ainda melhor, porque é o que nos diferencia dentro dos ambientes em que a gente atua, mas também eh, aquelas competências que se a gente não melhorar, ainda que seja um pouquinho, elas sim podem se tornar grandes barreiras para que a gente possa alcançar, aquilo que a gente almeja dentro da nossa vida pessoal e profissional. Então eu acredito muito, né, que parte do sucesso, né, independente de da gente estar, né, tratando, né, de alguém que é uma pessoa negra, enfim, e tem todas as barreiras que a gente conhece bem dentro da nossa sociedade ou não, eu acredito que o autoconhecimento ele é sempre muito importante para que a gente consiga trabalhar com excelência, né, e cada vez mais avançar. E mais do que isso, né, eu acho que quando a gente começa a entender aquilo que a gente se diferencia, aquilo que é algo que a gente faz de uma maneira natural, né, e que se sobressai, muitas vezes isso é parte, né, do nosso talento e pode se tornar realmente algo que, se muito bem direcionado, também pode ser parte do nosso propósito. Então acho que é algo que, né, a gente não consegue desenvolver da noite para o dia, mas eu acredito, realmente que uma vez que a gente identifica e fala: "Não, eu acho que muito além, né, da questão financeira, é isso que eu faço com prazer, né, e eu entendo que existe um propósito por trás disso", sem dúvida nenhuma isso pode sim nos ajudar a ter muito sucesso, né, seja na vida, enfim, acadêmica ou seja na vida profissional e pessoal. Então, falando, né, dado que eu falei aqui um pouquinho da minha jornada, eu queria agora trazer para vocês um pouco, do que eu acho que é um ciclo virtuoso para que a gente consiga, de fato avançar na nossa carreira, né, e obter mais sucesso. Deixa eu ver aqui que eu agora foi. E aí eu acho que, né, trazendo um pouco também de um resumo daquilo que eu trouxe quando eu estava apresentando para vocês a minha jornada, acho que um ponto muito importante para mim, isso é o ponto de partida, é programação neurolinguística, né, que vem tanto da questão do autoconhecimento, então quanto mais a gente se conhece, né, mais a gente consegue entender o que dentro da nossa programação, né, tá nos, facilitando, né, dentro da nossa carreira, dentro da nossa vida, e o que são barreiras que a gente precisa ressignificar, coisas que a gente realmente precisa, eh, enfim, trazer, né, um outro significado e buscar realmente mudar, né, esses comportamentos que não nos favorecem. E aqui eu trago muito uma questão de raízes, porque eu acho que parte, da nossa programação neurolinguística, né, que nada mais é do que, enfim, a maneira como a gente faz as coisas, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente pensa, né, isso vem muito da nossa criação, né. Então, quando eu comecei, falando para vocês, né, que eu fui criada por uma mulher extremamente forte, né, uma mulher que passou por muitas dificuldades, mas que nunca, trouxe nenhum tipo de limitação em relação
ao que os filhos, né, gostariam de ser, aquilo que aonde que os filhos gostariam de alcançar, independente de qualquer barreira social, isso vem muito fala muito em relação às minhas raízes, fala muito em relação ao que eu acredito. E obviamente é aquilo que hoje eu passo para os meus filhos, né, que independente de qualquer coisa, ainda que alguém diga para eles o contrário, vai depender deles e somente deles, de realmente planejar a carreira deles, planejar a vida deles, tomar, eh, realmente conseguir fazer as melhores escolhas, né, para que eles realmente alcancem, e tenham sucesso na vida deles. E eu acho que o fato da né, dependendo das crenças, né, e de eh, todos esses conceitos que muitas vezes a gente tende a acreditar, porque alguém, né, que fez parte da nossa criação passou, para nós, então a gente é quase uma transferência, né, de comportamentos, né, de crenças. Muitas vezes isso também define a visão que a gente tem em relação ao mundo, né. Até onde eu posso chegar, né, qual o meu limite, né, como que a gente estabelece isso, né. Então, é super importante a gente olhar para trás, né, como primeiro ponto, e falar: "Bom, qual é a minha visão hoje, né. Será que eu tenho uma visão ampla daquilo que eu posso fazer? Será que dentro da minha carreira eu consigo pensar em alternativas, em diferentes cenários onde eu consigo atuar para que, né, lá na frente, lá no final eu possa chegar onde eu quero?" Então, esse é um primeiro ponto de reflexão que eu queria deixar para vocês. O segundo é o que eu falei, né, sobre o quanto é importante a gente, apesar de todas as dificuldades que a gente tem e tantas incertezas que a gente tem, né, e é claro que assim como vocês, eu já tive no final ali do da minha faculdade pensando: "Nossa, será que eu vou ser efetivada? Será que eu vou conseguir, né, uma oportunidade?" Eu realmente não era só uma questão de concluir o curso, né, e realmente conseguir, eh, concluir uma das etapas, né, e uma dos requerimentos que a gente precisa cumprir, né, que é a parte do estágio quando a gente está na faculdade. Também tinha uma questão, né, financeira que era importante. E nesse momento de grandes ambiguidades, né, onde você fala: "Bom, né, eu tô aqui dependendo realmente das pessoas que vão me avaliar, né, o quanto que de fato elas vão poder me dar uma oportunidade ou não", foca no controlável, sabe, foca em se preparar da melhor forma que você puder, nas entrevistas, foca né, contar com uma rede de ajuda, com pessoas que possam também sempre estar ali para te dar uma orientação, para te falar: "Olha, né, vamos fazer um teste aqui para ver como é que você está se comunicando, como que você está realmente vendendo, né, aquilo que você faz de melhor". Então foca naquilo que você pode fazer por você. E quando você tiver esse foco, você vai ver que é muita coisa. E quando a gente resolve focar nisso, a ansiedade baixa, né? Porque a gente tira os nossos olhos, a gente tira o nosso foco em tudo aquilo que a gente não pode controlar, né? No resultado do processo seletivo, né? Num curso que você acha que iria ajudar demais, né? Nesse momento da tua carreira, mas por algum motivo você não pode concluir. Então, o ponto é: foca em tudo aquilo que você entende que você pode fazer com os recursos, né, com as pessoas que você tiver, ao seu redor. Um terceiro ponto também bastante importante, né, que tem muito a ver com o primeiro ponto, né, da maneira como você foi criada, qual é a sua visão de mundo, né, o que que você entende como sendo o seu alvo, né, quais são os diferentes cenários que você consegue eh, desenvolver e cogitar para a sua carreira, né, são as crenças limitantes. E uma coisa que eu descobri, eu já tinha bastante tempo de carreira, pessoal, mas isso fez uma diferença enorme na minha vida. Eu já tinha aí mais ou menos uns 12, 13 anos de, de experiência no ambiente corporativo. E foi quando eu comecei a me entender e me encontrar como uma mulher negra, né, que já estava numa posição de liderança e que de fato, era única dentro, né, naquela posição, dentro daquele ambiente. E eu comecei realmente a refletir, né, até porque também era um momento em que a empresa se abriu para esse mundo, e eu comecei a pensar o que que isso
trazia para mim em termos de consequência, né, no meu comportamento, na minha maneira de pensar, na minha maneira de comunicar com as pessoas. E eu fui buscar entender um pouco mais. E foi super curioso quando eu descobri, através de um teste que foi feito com uma população, né, negra que atua em ambiente corporativo, de que vários comportamentos, várias crenças limitantes eram desempenhadas por esse grupo de pessoas e mais tarde a gente também entendeu que isso não era só uma particularidade, né, de um grupo étnico, né, enfim, de negros, mas a gente também conseguia observar esses comportamentos em outros grupos de diversidade. E esses comportamentos, talvez você se identifique com alguns deles, como eu também me identifiquei, e para mim foi um processo libertador, que eu também espero que seja para você, porque muitas vezes a gente, né, se cobra, a gente tem ali a síndrome do impostor, de achar que a gente é que, né, que, enfim, poderia estar melhor, poderia ser melhor. E quando a gente entende que as nossas ações, né, o nosso comportamento também é fruto do meio em que a gente, vive, no meio em que a gente trabalha e que a gente atua, a gente consegue, se perdoar, né, por muitas vezes não estar no nível de excelência que a gente gostaria. E obviamente não é se perdoar e ficar quietinho, né, é se perdoar, mas também, entender como que a gente pode trabalhar tudo isso. Então a primeira crença limitante é justamente, quando a gente é minoria, né, ou minorizado em alguns ambientes, a gente tende a querer se provar mais do que, né, os outros. Por quê? Porque a gente sente que é uma maneira de sobrevivência, né, uma forma de sobrevivência dentro daquele ambiente. E muitas vezes no ambiente corporativo, isso significa que a gente quer entregar muito resultado, a gente foca muito no resultado, nas entregas, e muitas vezes a gente acaba esquecendo outras coisas que também são tão fundamentais para que a gente tenha sucesso, que é o quê? A gente poder descobrir quem são as pessoas que podem advogar por nós, né. Então, muitas vezes, se a gente está ali só entregando, muitas vezes a gente nem tem oportunidade de compartilhar isso, né, com pessoas que podem também nos ajudar a crescer, a se desenvolver dentro da nossa carreira. Então, essa questão da gente poder advogar, né, buscar pessoas que possam advogar, em nosso favor, porque acompanham, porque conhecem, porque se identificam com o resultado que a gente está entregando, isso é muito importante, né. E muitas vezes a gente, como população minorizada, foca muito no resultado e esquece, dessa parte, e acaba que, né, a gente não consegue ter pessoas que vão falar por nós, né, e que vão conseguir muitas vezes, nos levar, né, naquele próximo passo, enfim, para que a gente consiga, avançar. Um outro ponto também muito importante é essa questão da mentoria, né. Então, de novo, muitas vezes a gente foca muito no resultado e esquece o quanto que a gente precisa pedir feedback, né, garantir que, a maneira como a gente se percebe também é a maneira como as pessoas ao nosso redor estão nos percebendo, porque isso é fundamental para que a gente também tenha sucesso, né. E quanto que a gente se surpreende, às vezes positivamente, às vezes nem tanto, né, de ver que a percepção das pessoas é um pouco diferente daquilo que a gente, tinha, né, de ideia, de enfim, de conceito formado na nossa cabeça, e o quanto que isso pode realmente te ajudar a trabalhar naquilo que você precisa desenvolver para que você possa alcançar o próximo passo. Então essa questão de realmente investir tempo na sua carreira, né, através de mentores e através de pessoas que possam advogar a seu favor é muito importante. E um outro e último ponto que também é uma crença limitante bastante comum, é da gente não buscar conflito, né. Então muitas vezes a gente, eh, quando tem uma situação de conflito, a gente acaba muitas vezes cedendo e aceitando, mesmo que a gente não concorde, né, com o caminho que aquela conversa está tomando, muitas vezes porque a gente quer ser aceito por aquele grupo, né. A gente tem uma grande, busca por aceitação, e muitas vezes essa aceitação na nossa cabeça vem do fato da gente não questionar, né, da gente, muitas vezes não
não compartilhar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Então, quando a gente se dá conta, né, de que, claro, isso pode ser algo que a pessoa já tinha como limitação, mas muitas vezes isso também é potencializado pelo ambiente em que ela atua, isso faz com que a gente fale: "Bom, primeiro ponto, né, vou respirar", né, isso não vem só, né, especificamente, né, dos meus valores, né, e da maneira como, eu me enxergo, e como que realmente eu consigo, né, trabalhar num plano, né, me conectar com pessoas, e aqui vem o poder dos aliados, né, como eu falei, das pessoas que vão te ajudar ao longo da sua carreira, vão ajudar ao longo da sua vida acadêmica, dos mentores, né. E obviamente eu vou trazer para vocês que muitas vezes é muito difícil a gente receber um feedback, né, que a gente não está indo bem, né, e muitas vezes a gente se surpreende com isso no primeiro momento e não é uma surpresa legal, mas o quanto que a gente precisa, às vezes, sabe, respirar, tomar o nosso tempo para poder absorver tudo aquilo que a pessoa está passando. E se realmente for alguém que traz um feedback construtivo, algo que, né, que visa realmente te ajudar, sem dúvida nenhuma você vai conseguir tirar muitos ensinamentos, né, e muitas ações para que aquele feedback realmente possa se transformar, né, numa ferramenta que de fato vai, somar, né, e contribuir para a evolução da sua vida, né, profissional. Então, aqui terminando com a questão, né, o último ponto aqui, né, de como que a gente quais são os recursos, né, que a gente pode ter para realmente vencer o racismo estrutural, esse é o último, mas eu acredito que não seja o menos importante, né, que é a questão de muitas vezes como a gente pega todas essas informações, né, e esses recursos que estão à nossa volta, e a gente conecta tudo isso dentro de um planejamento de carreira, né. E se você perguntar para mim: "Fernanda, eh, você tem um plano de carreira?", né, hoje, né, você alcançou uma série de trabalhou em diversas empresas, né, foi crescendo dentro da tua área de atuação, que no meu caso é a área de compras. Você tem um planejamento de carreira? E eu vou te falar que sim, né, e eu tenho um planejamento não só com o cenário A, mas como eu costumo dizer na minha casa, com cenário A, B e C e D, porque a gente não pode delegar, né, os nossos objetivos e onde a gente quer, chegar para ninguém que não sejam nós mesmos, né. A gente não pode delegar isso para o nosso gestor, a gente não pode deixar isso, né, a critério da nossa empresa, né. Nós precisamos ser, né, os CEOs da nossa própria carreira. E para que a gente faça isso de forma excelente, para que a gente realmente possa, alcançar os resultados que a gente busca, é super importante que a gente consiga, né, falar: "Bom, se não der certo isso aqui, o que que eu vou fazer? Quais são as outras habilidades que eu tenho e que as pessoas também reconhecem?", né. Quais são as pessoas que eu conheço de outras empresas que, de repente, podem me ajudar numa recolocação se eu precisar, ou podem me ajudar se por acaso, eu estiver buscando um próximo passo e entender que aonde eu estou eu não vou conseguir alcançar isso. Então, é super importante que a gente tenha, né, um plano, né, muito bem estruturado. É claro que muitas vezes as coisas vão acontecendo de forma diferente do que aquilo que a gente planeja, e eu digo que graças a Deus por isso, né, porque é super importante a gente realmente poder, se surpreender, às vezes, né, com cenários que a gente não tinha estruturado, mas Todas juntas, não sabemos para onde. pelo fato da gente estar trabalhando, né, com excelência e buscando se desenvolver, buscando se superar cada vez mais, a gente muitas vezes é surpreendido com cenários melhores do que aquele que a gente planejou, mas de fato é algo que a gente não pode delegar para nenhuma outra pessoa, né, a gente precisa ter gestão sobre isso e falar: "Bom, eu preciso me planejar se amanhã, aonde eu, né, aquilo que eu a empresa que eu trabalho, a área que eu atuo, se tudo isso não for mais uma opção para mim, o que que eu vou fazer?", né. Então eu falo que é inclusive uma gestão de risco, né, para que a gente possa
manter, né, tudo aquilo que a gente conquistou, né, é ter esse plano. E esse plano, falando um pouquinho de saúde mental, porque eu acho que não dá para sair desse desse webinar sem trazer um pouco dessa visão, quando a gente monta um planejamento de carreira, né, estruturado, porque a gente passou por esses pontos, porque a gente dividiu, porque a gente compartilhou com outras pessoas que também ajudaram a gente a, a, a conectar todos esses pontos, isso também traz tranquilidade, né? Automaticamente a gente vê que o nosso nível de ansiedade ele reduz, porque a gente percebe que a gente não tem só uma opção, a gente tem várias opções, né? Então, eu acredito que muitas vezes hoje a gente também se limita, né, por conta de questões como ansiedade, né, questões sobre muitas vezes a gente não consegue garantir um bom equilíbrio, né, de vida e trabalho. Então, até isso tem que fazer parte do nosso plano, né? Não é só onde a gente quer chegar, mas qual é a qualidade de vida que a gente quer ter, né? Então, pode ser que isso não seja uma realidade para você hoje, mas se você colocar isso como parte do seu plano, você tem muito mais chances de conseguir alcançar, né, melhores resultados e uma melhor qualidade de vida, não só para você, mas também para aqueles que estão ao seu redor. Então, isso era um pouco daquilo que eu trouxe para compartilhar com vocês. Eu acho que tem muitas outras coisas, né, que a gente vai percebendo e vai trabalhando de acordo com o ambiente que a gente está inserido. Como eu falei, eu tive muita sorte, né, de iniciar minha carreira numa empresa extremamente inclusiva, mas é claro que isso não foi a realidade, né, durante esses 20 anos que eu tenho de carreira. Então, acho que uma coisa muito importante é como que a gente consegue, né, como pessoas negras, também transitar, né, em diferentes ambientes, né, entendendo como que as coisas funcionam, entendendo como a gente pode utilizar esses fatores e esses elementos que eu apresentei aqui para vocês a nosso favor, né, mesmo em cenários que sejam mais desafiadores, para que a gente realmente consiga vencer tudo isso, porque não dá para esperar, né? Por mais que hoje a gente veja muitas empresas, né, falando sobre o assunto, né, trazendo a consciência, né, os desafios e a importância de buscar mais diversidade em todas as perspectivas, inclusive na perspectiva racial, e realmente incluir essas pessoas, né? Trazer oportunidade, né? Porque isso não é só bom em termos de sociedade, mas isso também é bom para as empresas, para as organizações. Então, é claro que a gente consegue ver um movimento muito forte acontecendo, mas o que eu costumo dizer também é que, infelizmente, né, o racismo estrutural e toda a conjuntura que a gente vive, ela não vai mudar da noite para o dia, né? Então, a gente não pode esperar para que isso, né, para que essa realidade de fato mude, para que a gente consiga trabalhar em prol daquilo que a gente deseja. Então, né, de novo, precisamos ser CEOs da nossa carreira, a gente precisa, né, independente das circunstâncias que a gente tem hoje dentro, né, como sociedade, a gente precisa realmente tomar à frente desses pontos para que a gente consiga realmente fazer o melhor, né, dentro das nossas possibilidades e dos recursos que a gente tem ao nosso dispor. E com isso eu encerro a minha fala aqui, mais uma vez agradecendo. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente também tem um tempinho para endereçar, mas, né, e se tiver, eu estou super à disposição. Mas se não tiver também, né, fica aqui os meus contatos e, enfim, vou gostar demais se eu puder contribuir, né, com o grupo e em algum momento também poder esclarecer e ajudar, né, dentro desses pontos que foram abordados. Uau, eu só tenho a agradecer, né, desde que a gente conversou lá atrás, na hora de montar a programação, que você sugeriu esse tópico, e eu falei: "É esse, a gente precisa, não tem como falar de carreira". E oi, Márcia. E ignorar que realmente a gente tem sim, como você falou muito lucidamente,
e do lugar de fala que eu não tenho, né? Mas você falou, tem sim, mas espera aí, vamos ver o que pode ser feito. Acho que isso foi muito bacana você trazer. E assim, eu anotei várias coisas, estou cheio de papelzinho aqui. Eu tentei resumir, mas assim, nossa, tinha um momento que eu parei e sim, gente, não anotei, porque eu fiquei só prestando atenção. Mas você trouxe algumas coisas que eu considero importantes para todas as pessoas que estão nos assistindo e que você trouxe, que foi a questão do autoconhecimento. A gente acabou de vir da live da Lilian Maia, que falou sobre perfil comportamental, e que é esse autoconhecimento, desenvolvimento de competência, então, assim, casou. A importância de mentores, e você deixou muito claro que não é só mentor que você paga, ou que você tenha formalmente, mas um mentor que você aproveita no seu local de trabalho, nas suas interações. Então, aproveitem, né? Vamos ouvir mais, e aí a gente aprende também. A Márcia está falando que o racismo estrutural existe, tem que ser enfrentado, não dá. Gente, quer me matar a pessoa que fala assim, somos todos da raça humana, somos iguais. Sim, somos, minha querida, mas peraí, enquanto ainda a gente não é tratado igual, não dá Exato. para ficar, Enquanto somos, não tem equidade, né? né? Não tem Então, como, né? ficar tampando o sol com a peneira, mas enfim, daí por dentro. Você falou também sobre que a gente precisa desenvolver competências, e essas competências variadas, né? Você mostrou tanto as competências técnicas de fazer um mestrado fora, uma universidade de peso e tal, como aquelas internas que julgo eu uma das mais relevantes, né? A gente sempre fala que É. a gente é contratado pelo nosso currículo e demitido pelo nosso comportamento. Falou do inglês, aí lógico que eu tenho que puxar. Eu esqueci até de renomear aqui, eu estou como teacher ainda. Agora que não foi por mal, eu realmente só agora percebi, falando contigo aqui, falei disso, está escrito teacher. E a gente está com a parceria com a FastPass Idiomas. Amanhã a gente vai ter sorteio de mini cursos de férias. Então, participem, mesmo as pessoas que estão. Ah, mas eu não pude, eu só pude participar vendo a gravação depois. A gente vai sortear para todos os inscritos. Você está inscrito, vai estar sendo sorteado, porque a gente entende que nem todo mundo pode estar na parte da tarde, não pode estar agora. É isso que a gente espera quando a gente mandar o link, né, Fernanda? As pessoas possam usufruir. Tire um tempo, coloca na velocidade 2, se for o caso, mas assista, né? Ou vá pela temática. Eu acho que essa temática da Fernanda é imprescindível, né? Se você não puder assistir nada, mas puder assistir, mas eu não sou negro, você não precisa ser negro para defender o direito, você não precisa ser homossexual para defender o direito. Então, assim, a gente tem que conhecer, né? E às vezes tem muita gente falando besteira por não estar nem no lugar do outro e nem ouvindo o outro que tem, né, a voz para falar, trazer os problemas. Eu lembro um colega que eu tive que trabalhou em determinado banco e ele falou assim, Sol, eu não sou promovido nunca. E não é que eu seja incompetente, é porque eu sou negro. Aí eu lembro que eu falei, poxa, mas que isso? Eles querendo amenizar, né? Que isso, não? Ele, não é possível que tenha gente que entra com poucos meses e seja tão mais competente que eu, né? E porque eu não tenho o perfil lá do banco, blá, 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 tal, que é o perfil do branco quase dos olhos azuis, né? Como para exagerar aqui um pouco. E isso frustrava muito. Eu gostei muito que você tocou no ponto que empresas precisam investir em conhecimento, em diversidade, para além do discurso e da propaganda bonitinha em momentos diversos, né? Movimento LGBTQIA+, vou colocar o negócio lá no Instagram. E, ó, consciência negra, vou colocar lá o negócio. Então, tem que sair do discurso e ir para a prática. Você falou sobre a questão assim, entre aspas, sorte de trabalhar em empresas assim. Então, que eu espero que mais pessoas tenham sorte, porque mais empresas sejam assim. E, por fim, eu gostei muito que você trouxe, né, até de você mesmo, as crenças limitantes, uma coisa que você falou, e eu fiquei assim pensando, puxa, para a gente aprender mesmo, né? Quando é minoria em algum ambiente, quer se provar mais que os outros. E isso acaba trazendo um cansaço, uma exaustão, e o tempo inteiro tá ali, eu fico imaginando o quanto é extenuante.
E isso a gente sabe que serve para todas e as minorias, entre aspas, aqui, são as mulheres no lugar do trabalho, o cara faz um PowerPoint, já só um PowerPoint, ele: que lindo!", a mulher tem que fazer o PowerPoint, o Excel e ainda malabarismo para chegar, então a gente imagina, né, trazendo, estou falando que eu tenho mais próxima por ser mulher, não estou falando que eu, né, mas o negro eu imagino que é mais ainda, então fiquei assim: "Caramba, que mundo é esse?", sabe. E é revoltante, mas que bacana que você trouxe isso tudo, né, que você vivenciou e vivencia, né, e você trouxe com essa, eu vou falar a palavra lucidez, acho que eu já até usei ela agora, mas assim, com essa lucidez de existe e vamos encontrar aqui um caminho, enquanto lógico gente, em nenhum momento ela falou que não existe, ela negou, falou que não é para a gente lutar. Mas enquanto isso, quais são os mecanismos de fortalecimento para crescer? Eu só tenho te agradecer. Muito obrigada, Sol, foi um prazer e é essa a mensagem, sabe, muitas vezes as pessoas veem isso numa, sei lá, uma limitação, né, um motivo suficiente para que elas deixem de lutar, mas eu acredito que a gente sempre pode buscar um outro caminho, sabe, a gente sempre pode fazer melhores escolhas para a nossa própria vida, e eu acho que cada vez mais, né, à medida que a gente começou a falar sobre esse tema na nossa sociedade, que tem muito pouco tempo, mas eu diria que nos últimos 10 anos a gente já vem, né, trabalhando e as pessoas, né, se conscientizando mais em relação ao racismo, eu acredito que hoje poucas pessoas estão sozinhas, né, então ainda que a luta seja grande, né, muitas vezes ela tem alguém ali que também pode compartilhar dessa dor e com isso ela conseguir, né, também ter ali uma ajuda, ter ali o papel do mentor, do aliado, para que realmente ela consiga buscar esse caminho e, né, e não desista, né, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Essa é a mensagem. Encerramos com chave de ouro, de platina, não sei o que é mais, diamante, essa nosso primeiro dia da jornada. Amanhã tem mais, mas não tem mais Fernanda. Então, gente, quem quiser, a gente vai deixar esses vídeos todos no YouTube, a gente vai passar não só para os nossos convidados, também para poder, né, de repente assistir a outros colegas, mas a todos os inscritos, porque a gente sabe que teve problema de link hoje. Larissa, volte, né, fazendo já apelo aqui gravado para a eternidade, mas a gente vai mandar para vocês todos, o link, claro que se você está assistindo pessoa no YouTube é porque você recebeu o link ou caiu de paraquedas, então dá um like, compartilha esse vídeo com alguém que você fala: "Caramba, essa pessoa tem que saber disso", essa pessoa do RH da empresa, ou esse diretor que de repente é responsável por criar políticas que sejam verdadeiramente inclusivas, ou uma pessoa que está iniciando a carreira e está cheia dessas dúvidas e talvez ela não te fala, como esse meu colega, ele esperou 8 anos para ele verbalizar que ele estava incomodado por não conseguir ter uma promoção, né, ou pelo menos, não lembro agora se é uma promoção com a mesma rapidez com os outros, mas assim, todo mundo entrava e ele passou 8 anos ali sofrendo calado. Então manda esse vídeo da Fernanda. E assim a gente se despede e amanhã a gente se vê. Beijo, pessoal, e até o próximo dia. Tchau, tchau.